Existem 10 conversas que são fundamentais para você ter antes de decidir casar. Antes de você decidir envolver o Estado lá no cartório, a religião lá dentro da igreja, a sua família que vai participar ou vai saber disso tudo. Casar é um projeto de vida. Quando você decide casar com uma pessoa, você está decidindo o que você vai fazer deste momento até o último dia da vida de vocês. Então precisa ser pensado. Essas conversas que eu vou te falar que você precisa ter, nenhuma delas é garantia. Você não está garantindo nada, não é um plano específico, mas é conhecimento. E você precisa conhecer as ideias daquela pessoa que você está indo fazer o maior projeto da sua vida. A conversa sobre dinheiro, eu acho que é uma das mais importantes e é a primeira. No nosso país, o motivo número 1 de divórcios é por conta de problemas financeiros. Então, vocês precisam falar sobre quem vai pagar as contas, como que vai pagar, se vai ser proporcional, se quem ganha mais paga mais. E aí tem os casos de, olha, eu tenho que ajudar todo mês a minha mãe, eu tenho que ajudar todo mês o meu pai, eu tenho 1, 2, 3 filhos, eu tenho que pagar pensão. Quais são as metas financeiras que vocês vão criar? Não deixem de falar sobre dinheiro. Culturalmente no Brasil, falar sobre dinheiro é um gigantesco tabu. Você está indo casar com uma pessoa. Tabu é coisa do passado. Vocês precisam falar sobre as coisas polêmicas. Segunda conversa é sobre filhos. Não deixa para descobrir lá na frente se vocês querem ter filhos ou não, no sentido de o seu sonho é ter filhos, o dele não é, vocês nunca falaram sobre isso, aí casou e vai falar. Não. Vocês têm que falar antes. A gente vai ter filhos? O que você pensa sobre criação? O que você pensa sobre birra? Como é que a gente vai fazer para cuidar? Como é que vai ser a relação, sei lá, da minha mãe ou da sua mãe com o nosso filho, já que às vezes ela é muito invasiva? O que você pensa em relação a filhos biológicos? Ou a gente vai adotar? Vocês precisam falar sobre filhos porque comumente e não obrigatoriamente as pessoas se casam e fazem esse projeto de família, uma família maior, porque um homem com uma mulher casados já são uma família por si só. Mas esse é um tema delicado que vocês precisam conversar antes de casar. Terceira conversa é sobre a família. Como que a família de vocês funciona? É aquela família muito invasiva? Você vai ter que ir na casa da sua sogra todo fim de semana, ou todo fim de semana a sua sogra vai ter que vir na sua casa? Vocês ficam recebendo muitos parentes? Vocês pretendem ter uma casa grande ou uma casa pequena? Vocês pretendem todo feriado ter que ir na casa ou na cidade de cada um? Conversem sobre família, porque a família de vocês vai fazer parte. Família é demanda, família cobra, família espera. Vocês não têm que corresponder a tudo e fica muito mais fácil se vocês alinharem a expectativa sobre isso. Quarta conversa é sobre religião. Se você é uma pessoa muito religiosa e a outra pessoa não é, pode ser que isso vai dar um choque. Porque se você é muito religioso, você tem os seus dogmas, você tem as suas crenças, você tem as suas tradições, que se essa pessoa não faz ou essa pessoa não se alinha, isso vai gerar para você uma certa sensação de ofensa. Então, assim, a religião é importante para quem? Qual que é a religião que está sendo conversada? Inclusive, ainda falando de filhos, nós vamos ensinar ao nosso filho algum tipo de religião, ele vai aprender alguma coisa. Então, alinhem sobre essas religiões, porque se vocês não são tão religiosos, é super tranquilo. Mas se você tem uma parte que é muito e a outra não é, tem um problema. Quinta conversa, e essa é uma conversa que sempre é problema, inclusive quando se conversa antes de casar, que é a conversa da limpeza. Como é que vai funcionar a limpeza dessa casa? Como é que vai funcionar a manutenção dessa casa? Vocês vão fazer a limpeza juntos? Ou vocês vão contratar uma funcionária? Ou vocês vão contratar uma diarista que vai uma vez na semana, ou que vai a cada 15 dias? Ou vocês não vão contratar ninguém porque a grana está curta, mas alguém tem que tirar o lixo, lavar as vasilhas da pia, lavar o banheiro, né? Que vocês não vão usar um banheiro de rodoviária dentro de casa. Esse tema é muito delicado porque culturalmente essa carga fica nas costas das mulheres, porque assim como as nossas mães e as nossas avós tiveram que aguentar esse porrete, foi passando culturalmente que a gente também. Mas o mundo modernizou e a gente está lá no mercado de trabalho, então a gente também sai de casa cedo e chega tarde e a gente não quer ter que lidar conta disso sozinha, porque se tem duas pessoas adultas dentro de uma casa, as duas podem fazer, né? Até porque para fazer coisa de casa a gente precisa de mão, a gente precisa de pé, a gente não precisa de órgão. Dito isso, alinhem muito bem como isso vai funcionar. Falem sobre. E às vezes tem aqueles casais que um ganha muito mais, o outro menos. O que ganha mais fala, olha, eu não quero ter trabalho com isso, eu prefiro pagar uma diarista. A diarista é o melhor dos cenários. A diarista poupa tempo e poupa problema. Mas, infelizmente, não é para todo mundo. Essa conversa, e ela é uma conversa difícil de se falar sobre, porque vocês estão indo casar, mas é uma conversa sobre separação e divórcio. O que vocês colocariam que para cada um de vocês seria um motivo de divórcio? O que vocês pensam sobre um acordo às vezes pré-nupcial? O que vocês pensam sobre traição? Falem sobre isso. O divórcio definitivamente não é uma opção ou não deveria ser, mas a vida acontece. E vai que no meio dessa vida acontecendo,
tem ali algum intercurso que poderia levar vocês à separação? O que é que, inclusive, vocês olhariam e falariam assim, olha, eu acho que se chegar perto disso, tem XYZ que eu gostaria de tentar. Falem sobre o divórcio, mesmo que o projeto seja para ele nunca acontecer, a vida acontece e a gente nunca sabe. Sétima conversa é a conversa sobre carreira. No mundo moderno, no mundo atual, todo mundo está trabalhando lá fora. E mulheres passaram a construir suas carreiras e tem um gap, nossa, complicado quando chega ali na casa dos 30, porque o reloginho biológico está batendo, mas é o momento que você está construindo uma carreira muito boa, muito foda, e você não quer largar isso. Então vocês têm que falar sobre carreira. Ó, e se um ficar desempregado, como que vai funcionar? Olha, eu estou num momento incrível na empresa, mas o outro recebeu uma oportunidade para trabalhar em outra cidade, outro estado, até outro país. E aí, vocês iriam? Ou vocês iriam preferir não ir? Falem sobre a carreira. Olha, e se a gente tiver filhos, e aí, a gente vai parar de trabalhar? Não vai? Eu paro, você para? Falem sobre a carreira de vocês, porque às vezes a carreira para uma parte é muito importante, para outra não é tanto, e vocês precisam ter um feeling sobre isso. Oitava conversa é sobre a intimidade. Hoje, antes de casar, vocês podem estar tendo uma vida muito mais ativa sexualmente e isso pode apaziguar. Geralmente apazigua por quê? Rotina, cansaço, vocês já se conquistaram, não tem que ficar batendo aquele ponto, a paixão já deu uma cessada, então isso vai apaziguando. Mas tentem pensar em ideias de como vocês vão solucionar isso para que não apague totalmente. Então o que vocês poderiam pensar em formas de reacender, né, o que a gente chama de reacender a chama? Quais são as expectativas? Quais são as necessidades? Quais são as realidades? Inclusive dá para vocês terem um feeling sobre isso na relação agora. Vocês não precisam casar para saber esperar. Pelo agora, vocês já conseguem ter uma sensação sobre isso. Nona conversa é a conversa sobre os conflitos. Vocês pretendem resolver os conflitos entre si? Ou vocês são aquelas pessoas que estão com conflito, conta para a mãe, conta para o pai, conta para a amiga, vocês estão espalhando por aí, vocês preferem ser um casal mais privado? Terapia de casais seria uma opção caso as coisas chegassem num ponto que realmente não estava dando, que vocês precisariam de ajuda? Essa conversa é importante porque não é incomum que você tenha as duas pessoas no casal, uma que é totalmente reservada e não vai falar sobre as coisas, e outra que é boca de sacola e vai contar da relação toda por aí. Geralmente o problema é a boca de sacola, porque quando você fala demais da sua vida por aí, você dá precedente para as pessoas opinarem e você dá precedente para elas terem uma visão do seu relacionamento que obviamente não vai ser boa, já que o que você está dividindo são conflitos. E por último, mas não menos importante, a conversa sobre estilo de vida. O que vocês pensaram assim de estilo de vida? Vai ser um estilo de vida mais saudável? Ou vai ser um estilo de vida comum? Ou vocês vão ter a rotina de fim de semana, como é que é? Passa em casa, não passa? Um pode ficar, o outro pode sair? É mais tranquilo, não é? Como que vai ser as noites de vocês? Vocês pretendem todos os dias jantarem juntos ou janta separado? Falem sobre o estilo de vida, porque o estilo de vida é basicamente o que vai acontecer todo santo dia. Então vocês precisam ter uma noção de como cada um pretende levar o todo santo dia. Até porque um problemaço que acontece nas relações é a tal da rotina, porque os casais entendem que eles têm que ter uma rotina única. Não tem. Vocês podem ter rotinas separadas. Às vezes vai ter um que prefere malhar de manhã, o outro prefere malhar à noite. Às vezes vai ter um que prefere comer mais cedo, o outro prefere comer mais tarde. Vocês não precisam ter a mesma rotina todo santo dia. Tá tudo bem em alguns dias, por exemplo, fim de semana, vocês querem alinhar. Mas não entrem nessa de que tem que ser a mesma rotina igual para todo mundo, porque não tem. O que cabe para um não necessariamente vai caber para outro. Todas essas conversas que você vai ter, elas vão te ajudar a ter conhecimento. Não é uma garantia, mas é bom saber onde você está pisando, é bom que o outro saiba o que você pensa, é bom que você saiba o que ele pensa. Nesse momento que vocês têm essas conversas, isso vai dar uma mega expansão de olhar. E não é incomum que alguns casais não queiram ter essa conversa exatamente porque eles meio que sabem que talvez não vai ter um bom resultado, mas acredite, é melhor você ter noção disso agora do que ter noção lá na frente, depois de 5, 10 anos, com o papel passado, com uma casa comprada, com um lote, com um carro, com um menino, você falar, nossa, eu devia ter falado sobre isso aqui antes. Então fala agora. Nesse vídeo de hoje a gente fica por aqui.